Bem-vindo ao programa A Transmissão da Bíblia Aberta, com Susan Carol Smith, usando anotações de seu marido Dr. Alan Smith. Junte-se a nós em uma jornada pelas Sagradas Escrituras enquanto exploramos a sabedoria eterna e a verdade encontradas nas páginas da Bíblia. Dr. Alan Smith, um teólogo renomado e comunicador nato, nos guia na exploração das profundezas da Palavra de Deus com clareza, perspicácia e reverência. Seja você um crente experiente ou simplesmente curioso sobre os ensinamentos do cristianismo, esta transmissão oferece insights enriquecedores, orientação prática e alimento espiritual para todos os que buscam aprofundar seu entendimento das Escrituras e crescer na fé. Sintonize e embarque em uma exploração transformadora dos ensinamentos da Bíblia com Susan Carol Smith em A Transmissão da Bíblia Aberta. Olá a todos! Bem-vindos à transmissão da Bíblia Aberta. É ótimo ter vocês aqui. Antes de começarmos, certifique-se de continuar atento à mensagem poderosa de hoje. Um tópico perto de nossos corações. O que é a Páscoa? Fique atento, porque essa mensagem é uma que você não vai querer perder. Voltarei em breve com o resto do programa de hoje. Agora, vou dar um breve testemunho e cantar uma canção inspiradora de Páscoa. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em A Transmissão da Bíblia Aberta hoje, em YouTube e Facebook. Então, se você é novo neste canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para se manter atualizado com tudo que fazemos. Verifique-se de apertar o botão de polegar para cima, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagina. Ô, meus amigos brasileiros, uma coisa eu quero contar-lhe. A Páscoa para mim, quando eu era criança, uma das coisas que eu olhava muito, especialmente quando estava aqui nos Estados Unidos, era que todo mundo ia à igreja com um vestido muito bonito. O povo vai à igreja com vestidos bonitos no Brasil, mas aqui era especialmente bonito. Parece que a Páscoa todo mundo vai à igreja. E eu vestia muito bonito, parecia uma princesa. Isso para mim era uma coisa que eu olhava muito para fazer. A outra coisa que eu olhava para fazer era que a gente pegava ovos e fervia os ovos e depois pintava. E era escondido pelo todo lugar e a gente procurava para achar os ovos. Mas dentre os ovos que eram escondidos, havia alguns ovos de chocolate. E quem conseguia procurar o ovo de chocolate ganhava alguma coisa. Isso aí era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu gostava de pintar os ovos, mas também gostava de fazer a caça dos ovos. Meus pais não tinham muito dinheiro, então a gente não comprava muito chocolate ou coelhinho da Páscoa, ou coisa assim. Mas para mim eram coisas bonitas. Os ovos eram o suficiente. E era uma coisa que eu gostava muito na época da Páscoa.
Eu quero contar uma história que eu escutei quando eu era criança, que realmente me lembra da Páscoa. Não é uma história da Páscoa, mas me lembra da Páscoa. Havia um, um fogo num apartamento assim de alguns andares, onde o menino estava na janela e um ateu passou por ali. Se você não sabe o que é um ateu, o ateu ele não acredita em Deus, certo? Então ele passou por perto aqueles apartamentos e viu que o menino estava na janela. Ele subiu, eu não sei com escada o que era, ele foi lá em cima e salvou, acudiu aquele menino. E em fazendo isso, ele queimou suas mãos. O menino foi salvo, mas não tinha pais para criá-los. Então, o pessoal da cidade ajuntou-se e queria saber quem poderia tomar conta daquele menino. E esse homem, o ateu, ele disse: Eu quero. E levou este menino a um museu, onde havia um crucifixo de Jesus na cruz apresentado. E quando passaram por esse crucifixo, ele virou para o menino e disse: Não, o menino virou para ele e disse: Por que esse homem está assim? Aí o homem disse: o povo diz que ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Mas eu acho isso muito difícil, né? Ninguém vai morrer por outra pessoa. E o menino disse: Olhe as suas mãos. Não estão queimados? Sim, estão queimados. Mas estão queimados porque você tentou me salvar. Você me salvou daquele fogo. Mesmo assim, eu acredito que esse homem pode ter feito o que dizem que ele fez. O homem começou a pensar e disse: a mesma coisa, quase assim. Eu acho que pode ser verdade. E esse homem aceitou Jesus. O ateu virou crente. Isso é importante, porque agora o significado da Páscoa hoje, para mim, não é aquelas coisas de criança. Eu sabia que a Páscoa era sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que me atraía à Páscoa não era a morte e a ressurreição. Eram os ovos, o chocolate, a brincadeira de procurar os ovos, pintando os ovos. Tudo isso era uma atividade que eu achava muito interessante e eu gostava de fazer. Então, tomava prioridade na minha vida naquela época. Mas hoje eu vejo que o significado é profundo. Jesus Cristo morreu na cruz para os meus pecados. Ele morreu, não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou para me salvar. Ele está vivo hoje e pode me guiar. Sim, esse é o Jesus que eu devo celebrar na Páscoa, porque a Páscoa é dele e é o motivo que a gente tem de celebrar a Jesus Cristo e não os ovos, os coelhinhos. Sim, são bonitinhos. A gente pode usar os ovos e os coelhinhos como falando do nascimento, mas a importante coisa
é que a gente sabe quem nos salvou. Por isso que eu contei aquela história no meio do ateu. É que Jesus Cristo morreu por nós. Como muita gente salva outras pessoas, assim também, Jesus Cristo, ele fez muito mais. Ele morreu numa cruz para salvar o mundo inteiro, porque todos nós somos pecadores. E preste atenção, eu irei cantar um hino que é o meu hino predileto da Páscoa. Preste atenção à mensagem. Vamos, crave os pregos em minhas mãos, ri de mim, onde você está. Vamos, e diga que não sou eu. O dia virá, quando verás, porque ressuscitarei. Não há poder na terra que me detenha, sim, ressuscitarei. A morte não me manterá no chão. Vamos, zombe de mim, meu amor por você continua o mesmo. Vamos, me enterre, mas muito em breve estarei livre, porque ressuscitarei. Não há poder na terra que me detenha, se ressuscitarei. A morte não me mantém no chão. Vá em frente e diga que estou morto, mas verás que estavas errado. Vai em frente e tente esconder o filho, mas todos verão que sou eu, porque voltarei. Não há poder na terra que me detenha, sim, eu voltarei. Voltarei para buscar o meu povo. Oh, aleluia, como é lindo. Ele voltará para nos buscar. Voltarei com a mensagem que é: o que é a Páscoa? Nosso assunto de hoje é: o que é a Páscoa? A Páscoa simboliza nova vida, esperança e renovação. Marca o triunfo da vida sobre a morte e serve como um lembrete da promessa de salvação para os crentes. Nosso guia para essa jornada é Lucas 23, de 32 a 56, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Vamos ler estes versículos para preparar o cenário para a nossa exploração de hoje. Lucas 23, de 32 a 56, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado o Calvário, a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabemos o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, ao outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos filhos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estareis comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavando numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado
repousaram conforme o mandamento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença hoje. Ó Senhor, pedimos que me unge com as Tuas palavras, Senhor. E eu de mim eu não posso falar. Mas, Senhor, eu peço que repreenda o inimigo que está ao lado de qualquer um que está escutando, para que não seja interrompido de escutar a palavra que Tu tens que falar. E que cada pessoa escutando essa mensagem venha receber a mensagem que Tu queres que ela receba, ou ele receba. Porque a mensagem vem de Ti e não de mim. No nome de Jesus eu te peço. Amém. A Páscoa é um feriado cristão significativo que comemora a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui estão 5 coisas que a Páscoa não é e 5 coisas que ela é. Apenas sobre coelhos e ovos. Ela não é isso. Embora os coelhos e os ovos tenham se tornado símbolos associados à Páscoa, o feriado é fundamentalmente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, certo? O feriado fala dos ovos e dos coelhos, do coelhinho, né? Mas o verdadeiro símbolo é a ressurreição de Cristo. Data fixa é a segunda. A data fixa, ao contrário do Natal, que é comemorado todos os anos no dia 25 de dezembro. A Páscoa não tem data fixa. Em vez disso, cai no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após o equinócio vernal. Um feriado secular. Embora a Páscoa tenha sido comercializado e celebrado por pessoas de diversas religiões e origens, as suas raízes são profundamente religiosas, marcando a pedra angular da fé cristã. Exclusivamente cristão. Embora a Páscoa seja principalmente um feriado cristão, os seus temas de renascimento e renovação ressoaram em muitas culturas e religiões, levando a diversas celebrações em todo o mundo. Vamos mergulhar mais fundo no texto de hoje, certo? Lembra que a gente leu Lucas 23, de 32 a 56, versão Almeida, revista renovada, 2009. O versículo 32 diz assim: e também conduziram outros 2, que eram malfeitores. Isso quer dizer que conduziram criminosos. Alguns pensam que eram companheiros de Barrabás, que acabaram de ser libertados. E se você lembra, Barrabás era aquele homem que era um dos piores criminosos da época. E eles liberaram Barrabás em vez de Jesus. E alguns acreditam que esses
2 homens eram companheiros dele, para com eles serem mortos. Então, vemos. O versículo diz, e também conduziram outros 2, que eram malfeitores, ou os criminosos, né? Para com eles serem mortos. Agora o versículo 33 diz, e quando chegaram no lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. A cruz, que foi o instrumento de tortura mais horrível que o mundo já conheceu, tornou-se o emblema de beleza por causa do que Jesus fez na cruz. Lembra-se, a cruz, naquela época, era usada para pessoas muito ruins, pessoas terríveis. Mas aqui foi usado para crucificar o nosso Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e tornou o emblema de beleza por causa de Jesus. Que coisa linda, não é? E aos malfeitores, os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda, pode não ter sido os únicos crucificados naquele dia, mas foram os únicos nesta posição específica, certo? Eles podem ter crucificado mais homens. A história era que eles libertavam um preso e os outros eram crucificados. Mas nesse cenário só existia Jesus e os 2 criminosos. Versículo 34. E disse Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Apresenta a única oração já feita por Jesus, que não foi respondida. Se os homens não buscarem perdão, mesmo Cristo orando por eles, não terá sucesso. Então, a oração do criminoso é muito importante, a oração é muito importante, mas o arrependimento do pecador é que é importante. E continuando, e repartindo as suas vestes, dividiu as suas roupas, né? Lançaram sortes. Seu manto não tinha costura. Então, em vez de cortá-lo, eles lançaram sorte. Naquela época, uma manta daquele tipo, de um pedaço de pano muito grande, sem costura nenhuma, era raro. E eles não queriam rasgar aquela manta. Então lançaram sorte para saber quem ia receber a manta. E o povo estava olhando. Quem acompanha essa multidão não é conhecido. Por isso que falamos, o povo estava olhando. Porque não havia pessoa específica. Poderia ser judeu, grego, romano. Muita gente estava ao redor. Estavam acompanhando e viram a crucificação. Continuando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros salvou. Salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Se ele tivesse salvado sua vida, o que certamente poderia ter feito? Ele não poderia ter salvado outros. Na verdade, a cruz foi planejada desde antes da fundação do mundo. A gente vê isso em 1 Pedro 1, 18 a 20. Anote, gente.
porque é muito importante. 1 Pedro 1, 18 a 20. É muito importante anotar isso, porque você pode depois ler. É aqui que fala que essa salvação foi planejada. Então, se Cristo fosse e salvasse a si mesmo, o que ia acontecer? Ele não ia morrer no Calvário e salvar-nos dos nossos pecados, porque em fazer isso e morrendo no Calvário, ele derramou o seu sangue para nos salvar dos pecados. 36. Também os soldados escarneceram dele. Provavelmente foi realizado por esses pagãos simplesmente porque ouviram os líderes religiosos zombando dele. Nós, crentes, a gente coloca o estándar que o cristianismo deve ser. E se a gente zomba de algo que Deus fez, a gente está ensinando o povo a zombar dele. Mas quando a gente o exalta, quando a gente glorifica o seu nome, quando a gente mostra o que ele fez, a gente está glorificando a ele. Chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Foi em resposta ao seu apelo por água. A gente vê isso em João 19, 28. Anote esse também. Porque Jesus pediu por água e eles deram vinagre. Versículo 37. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Porque eles não sabiam que era ele, não era apenas o rei dos judeus, mas o Criador dos céus e da terra. O Criador de todas as coisas. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Constituiu aquele escrito por Pilatos. Eles provavelmente fez isso para zombar dos líderes religiosos de Israel. Este é o rei dos judeus. É que a gente vai ver adiante. Mas até agora, o versículo 38 diz, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Então, as pessoas ali eram gregos, romanos e hebraicos. Se houvesse outra pessoa, eles traduziam para aquela pessoa, né? E isso foi escrito por Pilato. E porque os líderes queriam dizer que ele não era o que ele era, Pilatos colocou isso lá. Então, isso é importante. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. É relatado por Mateus e Marcos como ambos fazendo isso no início. No entanto, em um ponto, sobre o qual leremos momentaneamente, mudou completamente. Respondendo, porém, versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, proclama o espírito do verdadeiro arrependimento. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Isso significa que ele está confessando sua culpa, que é o primeiro requisito do arrependimento. Versículo 41.
E nós, na verdade, como justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Proclama que ele não dá desculpas, admite seu pecado, não guarda inimizade contra seus executores, o que apresenta uma verdade poderosa. Mas este nenhum mal fez. Apresenta a única palavra gentil proferida sobre Cristo neste momento, além daquele proferido pelo centurião. Versículo 22. E disse a Jesus, fala de reconhecimento de quem Jesus realmente era. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Apresenta a simples oração de arrependimento. É uma das conversões mais. Versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estareis comigo no paraíso. Uma declaração de fato e não uma pergunta, como alguns afirmam. No entanto, sua estadia no paraíso seria muito curta, cerca de 3 dias depois. Ele acompanharia Cristo ao céu, junto com todas as outras pessoas no paraíso, o que incluía todos os santos do Antigo Testamento. Agora entrando na morte de Jesus, versículo 44. E era já quase a hora sexta, 12 horas. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Hora nona é às 15 horas. Este foi o horário em que Jesus suportou a penalidade do pecado por toda a humanidade e por todos os tempos. Versículo 45. Escurecendo-se o sol. Significa que a escuridão era tão profunda que literalmente apagou a luz do sol. O que ele experimentou durante este período de 3 horas. Ninguém jamais saberia. Salmo 22, de 1 a 21. E rasgou-se ao meio véu do templo. Provavelmente se refere à hora aproximada em que ele morreu, por volta das 15 horas. Este véu separava o lugar santo do templo do Santo dos Santos, onde Deus deveria habitar. O véu sendo rasgado, na verdade, afirmava que Deus tinha aceitado o sacrifício e agora o caminho estava aberto para o homem pecador vir a Deus e ser purificado, mas ele teria que vir pelo caminho de Cristo e da cruz. Não há outro caminho de salvação. Você pode ver isso em João 14, 6. Anote, viu? João 14, 6. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, proclama o fato de que ele não morreu por fraqueza. Na verdade, eles não tiraram sua vida. Ele a entregou
gratuitamente. João 10, 17 a 18, refere a isso. E continuando, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Proclama as últimas palavras que ele pronunciou. E havendo dito isso, expirou. Ele não morreu até que o Espírito Santo lhe disse que ele poderia morrer. Vê isso em Hebreus 9, 14. Anote, viu? Então, versículo 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Esse centurião romano, obstinado, sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas os líderes religiosos de Israel não, dizendo: na verdade, este homem era justo. A tradição diz que seu nome era Longinos e que ele se tornou um aviado seguidor de Cristo e morreu mártir da causa. Versículo 48. E toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo que o havia acontecido. Parece indicar que alguns estavam lá quando ele morreu, parados nas trevas, ouvindo suas últimas palavras e assim experimentando o terremoto, mas ainda assim devido à escuridão. Eles realmente não o viram morrer. Na verdade, ninguém fez. Voltava batendo nos peitos. Fala de uma agonia no coração, sabendo que algo horrível aconteceu e que um grande mal foi feito. Versículo 49. E todos os seus conhecidos, a respeito de seus discípulos escolhidos e alguns seguidores escolhidos. E as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Parece indicar que eles ficaram perto da cruz por um tempo. João 19, de 25 a 27. E depois retirou-se por qualquer motivo para uma distância maior. Mateus 27, de 55 a 56. Agora, o enterro de Jesus. Vamos continuar no versículo 50. E eis que um homem por nome José, senador, esse era José de Arimateia, membro do Sinédrio e pessoa de grande distinção em Jerusalém e evidentemente de grande riqueza. Homem bom e justo. Versículo 51. Que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Fala de decisão ilegal e injusta do Sinédrio, do qual fazia parte. Na natural de Arimateia, cidade dos judeus. A casa do profeta Samuel, porém, ele agora morava em Jerusalém, devido ao fato de ser membro do Sinédrio, e que também esperava o reino de Deus. Ele veria esse reino e entraria neste reino, porque ele tinha entregue seu coração a Jesus, né? Então, versículo 52. Este, chegando a Pilatos, parece que o centurião que testemunhou a morte de Jesus acompanhou José a uma
audiência com Pilatos. Pediu o corpo de Jesus. Há uma urgência sobre isso, porque o grande sábado da Páscoa começaria ao pôr do sol da quinta-feira. Se Jesus não fosse retirado da cruz antes desse e colocasse em um túmulo, eles teriam que permitir que ele permanecesse na cruz por mais 24 horas. Se eles chegassem à hora que os judeus considerassem o sábado, que era o sábado, quinta-feira, mas era a hora da quinta-feira, que era o sábado anual. Não um sábado, mas o sábado anual. Versículo 53. E havendo-o tirado, refere-se ao corpo de Jesus, que diz muito, apesar de dizer muito pouco. Então, havendo tirado, diz muito que eles tiraram o corpo de Jesus da cruz. Mas também diz muitas coisas, vamos ver mais isso adiante, certo? Envolveu-o num lençol. Refere-se a uma parte do processo de sepultamento que foi feito muito apressadamente, porque o grande sábado da Páscoa, que era a quinta-feira nesta instância, começaria ao pôr do sol, sendo necessário que todo o trabalho fosse interrompido. Então, eles tinham que parar tudo que estavam fazendo, e mexer com o sepultamento de Jesus, porque no pôr do sol, eles tinham que parar toda a atividade, porque era a lei. No sábado não se trabalha. E isso é o sábado da Páscoa, é o sábado anual, não é o sábado. É o sábado da Páscoa, que é uma quinta-feira. E pô-lo num sepulcro, escavando numa penha, aonde ninguém ainda havia sido posto. O túmulo pertencia a José e era exatamente do tipo predito por Isaías. Se encontra isso em Isaías 53, 9. Anote, viu? Isaías 53, 9. Versículo 54. E era o dia da preparação. Fala da preparação da Páscoa, que seria comida no dia seguinte, quinta-feira. Aí eles estavam, era quarta-feira, e tinha que fazer isso no pôr do sol, na quinta-feira. E amanhecia o sábado. Não está falando do sábado semanal regular, mas sim do grande sábado da Páscoa, que começa ao pôr do sol, na quinta-feira. Versículo 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, Mateus registra que havia muitas mulheres que estavam lá. Seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Não diz exatamente que eles participaram do que foi feito por José e Nicodemos, mas possivelmente participaram. Eu creio que isso está querendo dizer elas. Não diz exatamente que elas participaram do que foi feito por José e Nicodemos, mas possivelmente participaram. Versículo 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. Significa que eles retornaram aos locais onde estavam hospedadas enquanto estavam em Jerusalém. E teriam feito esses preparativos na sexta-feira. E no sábado,
repousaram, conforme o mandamento. O dia seguinte, quinta-feira, era o grande sábado da Páscoa e, portanto, elas não poderiam preparar-se na sexta-feira. E depois descansando novamente no sábado semanal do sábado, conforme necessário. Teriam chegando no domingo da manhã para aplicar os ingredientes, mas ficaram muito surpresos com o que encontraram. Então, a gente vê, na quinta-feira, o sábado anual, elas não poderiam fazer o que queriam fazer, porque tinham que estar de descanso. Mas, na sexta-feira, prepararam esses ingredientes para levar e colocar no túmulo, certo? E quando fizeram isso, eles também não fizeram, eles fizeram na sexta-feira e esperaram no sábado real, no sábado da semana, para poder ir na segunda-feira e colocar no túmulo. E encontraram coisa diferente do que esperavam. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento central da crença cristã. Refere a Jesus ressuscitando dos mortos, 3 dias após sua crucificação, conforme narrado no Novo Testamento da Bíblia. A ressurreição de Jesus demonstra sua vitória sobre a morte e o pecado, oferecendo salvação e vida eterna aos crentes. Esse evento é celebrado anualmente no domingo de Páscoa, comemorando a pedra angular da fé cristã. E aí é o que a Páscoa significa. Agora eu peço que baixe suas cabeças e vamos orar. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fale com aquele filho rebelde, aquela filha rebelde, aquele que está fugindo. Eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, trague-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus, por favor. Ele não quer que você vá para o inferno. E se você arrisca uma manhã sem Deus, é onde você vai. Eu não quero que você vá ao inferno. Por isso, eu não quero que você arrisque uma manhã sem Deus. Não há alegria no céu pela morte do ímpio, não há. Há tristeza no céu, porque aquela morte do ímpio quer dizer que aquela pessoa vai estar eternamente longe de Deus. Ele vai estar no lago do fogo que arde, com chamas. Quantos aí mesmo em sua casa, ou onde quer que você esteja, levantam suas mãos e dirão: Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno, se existe o inferno. E eu vou te dizer que realmente existe um inferno. Eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim.
E se você fizer isso, eu quero orar com você. Essa é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levante as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim, preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo. Muito obrigada por levantar as suas mãos. Levante os jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Levante-os bem alto. Por favor, só por um momento. Não vou envergonhá-lo. Prometo. Levante-os, por favor. Pela fé eu os vejo. E são muitas mãos. Eu vejo essas mãos levantadas, porque eu creio que estão. Quantos dirão, por favor, ore por mim. Não quero me perder, não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todo mundo de pé, se não podes levantar por motivos físicos, levante dentro do seu coração. Pense em estar de pé. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo, e eu creio nisso. Eu creio que você acredita em Deus comigo. Eu quero que você veja a eternidade por um momento, mas cada pessoa salvo assistindo, eu quero que pare e ore por aqueles que não são. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus entrará e tocará aquele homem e mulher, menino e menina, e os trará Jesus, à medida que são colocados sob a convicção do Espírito Santo. É a convicção do Espírito Santo que vai te ajudar a ser salvo. Eu quero que você entre nesse fardo comigo, vocês crentes. Tenho confiança em suas orações. No mundo todo, eu quero que todos que levantem suas mãos, eu quero que vocês levantem agora. Eu quero que todos vocês que amam a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão aos seus filhos não salvos. Crianças aos seus pais. Esposas, procurem os seus maridos não salvos. Maridos, procurem as suas esposas não salvas. Amigo, ao amigo junto de você. Traga-os a Jesus. Traga-os a Jesus. É só você que está lá que pode fazer isso. Eu posso falar o que for, mas você que está perto da pessoa pode ajudá-los a aproximar ao Senhor. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao aceitá-lo para que você possa ser salvo. Não há outra maneira, não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos, apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta, e Ele é a porta. Se você tentar entrar de qualquer outra forma, é o mesmo que ladrão e assaltante. E isso não é bom. Em segundo lugar, Ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente, você não é. Deus é o Espírito
santo e hóstia angelical. Ele está aqui para te dar a salvação. Ele está aqui, ele que preparou tudo, ele com as hostes angelicais e todos os anjos e tudo, te trouxeram no lugar que você está, para escutar a mensagem de hoje. E eu peço que nesse momento você aproxima a Deus, porque Ele preparou essa oportunidade para você escutar a transmissão, para que você pode aceitá-lo. Você trouxe o pecador, Ele trouxe o Salvador. E existe uma coisa, Ele te dá a vida eterna. Quando você aceita Ele. Te dá um lar celestial. Ele primeiro te salva, te dá um lar celestial e a vida eterna. Ele te dá essas três coisas. É somente aceitar. Aceitar aquele presente que Ele está estendendo. Quando você leva um presente para alguém, aquele presente que você dá à pessoa, só é dela quando ela estender a sua mão para aceitar o presente, não é? Enquanto estiver nas suas mãos, não é daquela pessoa. Mesmo assim, a salvação. Você tem que estender a mão e aceitar a salvação que o Senhor tem para você. Estamos esperando que você aceite a Cristo hoje. Vamos fazer o que é chamado a oração do pecador. E eu vou explicar mais daqui a pouco. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que Ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então, preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então, baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Venho a você. Venho ao Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe. E me purifica. E me purifica. Com seu sangue precioso. Com seu sangue precioso. De toda a injustiça. Com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Eu confesso. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Eu creio. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. E Ele está vivo. Neste momento. Neste momento. Aceito Jesus Cristo. Aceito Jesus Cristo. Como o Salvador da minha alma. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. Eu faço dele. O Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra. E segundo a sua palavra. Que não pode mentir. Que não pode mentir. Estou lavado. Sou lavado. Estou limpo. Estou limpo. Estou perdoado. Sou perdoado. Estou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora queremos orar com você, e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que estejam com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês, para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, são a revista e corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão revista e corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão revista e corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando
você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então vá àquela igreja, procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizado nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer, então. E eu peço que você ore. Se você quiser, venha assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco.